Nosso cérebro não é feito para armazenar informações, ele é feito para processar informações. E aí o registro é importante que seja da maneira mais prática possível. E eu, como eu não dependo do meu cérebro para armazenar informações, o meu cérebro cria e produz muito mais coisas. Muito bom, se a gente vai falar aqui sobre os passos iniciais para você usar as suas ferramentas indispensáveis, para você ativar o seu bom e velho cinto de utilidades para aumentar a sua produtividade, o primeiro passo é você ter um processo inegociável para registrar as informações. Eu falo sempre sobre isso, mas nunca vai ser ruim lembrar e reforçar. A nossa cabeça, prioritariamente, o nosso cérebro, não é feito para armazenar informações, ele é feito para processar informações. Muito provavelmente você já deve ter passado por isso em algum momento, eu já passei, todo mundo já passou por aquela situação em que você fica pensando assim, não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer tal coisa, não posso esquecer tal coisa. E aí você passa uma parte do dia pensando nisso. Geralmente o que acontece? Isso ocupa um espaço do seu cérebro que seria importante para criar e para processar informações, só que ocupa essa parte do seu cérebro para armazenar informações. É como se você estivesse sobrecarregando o seu cérebro com uma coisa que um papel pode fazer, um bloco de notas pode fazer, ou um grupo de WhatsApp que você mesmo pode fazer. E aí, normalmente, o que acontece? Primeiro, de um lado, você ocupa o seu cérebro com armazenamento e não com processamento e criação de informações. E o segundo, normalmente, você, de fato, esquece o que você achava que você não poderia esquecer. Fundamental, nesse caso, você ter uma estratégia, ter uma ferramenta, uma forma de você registrar as informações. Vamos falar de algumas possibilidades? Para você registrar, só registrar as informações. Não estou falando, por enquanto, de organizar, de direcionar nem nada, de controlar nem nada, só registro. E aí o registro é importante que seja da maneira mais prática possível. Se você anda com o seu caderninho, abuse e use do seu caderninho. Faz igual os incas e os maias faziam, vai rabiscando num pedaço de papel. Se você não anda com seu caderninho, você pode ter um bloco de notas dentro do seu celular, ou você pode ter um grupo de WhatsApp com você mesmo, ou você pode ter, se você é uma pessoa, vamos pegar leve comigo mesmo, você pode ser uma pessoa diferentona. Ontem eu estava falando sobre isso, e aí ontem eu fiz a conta, atualizei a conta. Então, na conta de ontem, eu tinha 160 grupos de WhatsApp comigo mesmo. Gente, eu não estou exagerando, eu tenho 160 grupos de WhatsApp comigo mesmo. É estranho? É, com certeza, eu sei que é estranho, mas é a minha forma de me organizar. É porque eu vou criando um grupo para cada tema e para cada subtema. Obviamente, eu não uso esses 160 grupos. Tem grupos que eu crio, uso de maneira temporária e deixo de utilizar, mas deve ter mais ou menos uns 10 ou 15 grupos que eu uso regularmente. Alguns deles eu uso diariamente. É a minha forma de organizar o meu registro. Então, eu não dependo do meu cérebro para armazenar informações. E eu, como eu não dependo do meu cérebro para armazenar informações, o meu cérebro cria e produz muito mais coisas. Então, pode parecer simples, mas faz muita diferença. Você não vai esquecer mais das coisas, você não vai depender mais do seu cérebro para armazenar as informações, e você vai, acredite em mim, se você não fazer isso e começar a fazer, você vai perceber que o seu cérebro vai processar e criar muito mais coisas, porque você não está dependendo mais do seu cérebro para armazenar informações. De novo, pode parecer simples, mas é muito produtivo isso de você registrar e parar de usar a sua cabeça para armazenar as informações. Aí a forma tem várias, e aí eu gosto de falar assim, ó, faz a que vai funcionar mais para você. Se for papel e caneta, vamos de papel e caneta. Se for bloco de notas, vamos de bloco de notas. Se for de WhatsApp, vamos de WhatsApp. Mas aqui, o ponto é, nós estamos falando só de registrar. Daqui a pouco a gente fala sobre organizar, controlar, etc. Ok? Outro ponto importante é você ter o seu verdadeiro cofre de ideias. Primeiro, a gente falou sobre armazenar as informações. Agora a gente está falando sobre armazenar as ideias, as estratégias. E aí, aqui vale a pena você ter um lugar especial para isso. Se você usa caderno para fazer anotação escrita, beleza, mas você vai ter uma página ou uma parte do seu caderno só para ideias. E principalmente, sabe quando você tem, às vezes acontece muito isso, sei lá, você está no trânsito, você está entre uma reunião e outra, você está, enfim, fazendo coisas do lar, etc., coisa e tal, e aí você, putz, tive uma ideia. E aí a sugestão é
Anota isso, não deixa para depois. Eu tenho quase certeza que também já aconteceu com você, de você ter uma grande ideia e você falar assim, meu Deus, essa ideia é muito boa. Aí você ficar tipo uns 5, 10 minutos pensando nessa ideia, só que você não anotou e esqueceu. Então, num lugar diferente do que você anota as suas ações, as suas atividades, você vai anotar as suas ideias, que é o seu cofre de ideias. Inclusive, eu sugiro que talvez você até batize com esse nome, cofre de ideias. Ações é uma coisa, ideias é outra. As ações, na maioria das vezes, vão ser coisas mais cotidianas. As ideias, talvez, são coisas que vão ser mais transformacionais. E aí, de novo, pode ser que você use o mesmo processo, mas aí você vai ter que ter uma parte do processo para as ações e uma parte do processo para as ideias. Então, se você usa o caderno, o papel e caneta, a agenda, pode ser. Se você usa bloco de notas digital, pode ser. Se você usa o WhatsApp, pode ser. Ponto importante, se você usa bloco de notas, eu sugiro que você não use o bloco de notas convencional, ou do celular, ou do computador. Eu sugiro que você use um bloco de notas compartilhado, tipo o Evernote, ou você abre uma planilha no Google, ou uma aba do Word do Google Documentos, e você sempre atualize online. Por que isso? Porque você não vai ter diferença entre um dispositivo e outro. Se você usa o computador e o celular, se você usa notebook e celular, ou às vezes você usa computador, notebook e celular, tudo que você atualizar nas planilhas, ou na planilha, ou no documento online, vai refletir em todos os equipamentos. Por isso que eu uso grupos de WhatsApp, porque o grupo de WhatsApp ele vai estar disponível tanto no celular quanto no computador ou no notebook, né? Só você estar com o WhatsApp aberto. E aí você tem duas possibilidades de ferramentas para você já incorporar no seu cinto de utilidades, que é você ter a consciência da importância de registrar e você usar o seu bloco de notas aí, preferencialmente seu bloco de notas digital, para registrar as suas ideias. Aí aqui vale a pena você fazer algumas reflexões. Se você já usa, se você não usa. Se você já usa e está dando resultado, ótimo, mantenha e utiliza mais. Se você já usa e não está dando resultado, vale a pena pensar em fazer de uma outra forma, tentar ajustar uma ou duas vezes. Se já tentou ajustar uma ou duas vezes e não está funcionando, talvez valha a pena abandonar. Se você não usa e acha que vai dar resultado, passa a utilizar. Se você não usa, mas acha que não é um negócio que vai mudar muito a sua vida, não vale a pena utilizar. Para a gente fechar esse bloco, vamos falar aqui de algumas coisas que eu perguntei para a minha audiência sobre isso e o que a galera falou. Primeira pergunta que eu fiz para a galera aqui: como você registra as suas atividades no seu dia a dia? 60% das pessoas falaram que registram as atividades com papel e caneta. Ótimo, tá tudo certo, o importante é registrar. Tá fazendo como os Incas e os Maias? Tá, mas tá fazendo. É melhor do que não fazer. Então, 60% papel e caneta. 7% das pessoas falaram que utilizam um bloco de notas para registrar as atividades no dia a dia. E 27% das pessoas falaram que usa o WhatsApp, igual eu faço, para registrar as atividades no dia a dia. 6% das pessoas falaram que não registram ainda as atividades. Aqui já tem uma boa notícia, né? 94% das pessoas registram as suas próprias atividades, ou no papel e caneta, ou no bloco de notas, ou no WhatsApp. Gostei das respostas aqui. E aqui, que é uma coisa que a gente ainda vai falar a respeito também, é como você controla a realização ou não das suas atividades. 53% responderam lista escrita, 7% responderam aplicativo de tarefas, 7% responderam calendário digital e 33% falaram que ainda não controla as suas atividades. A boa notícia é que 67% das pessoas controlam as suas atividades, ou com lista escrita, ou com aplicativo de tarefas, ou com calendário digital. Gostei das respostas aqui. Fechado? Então, aqui falamos um pouco sobre a importância do registro, sobre você separar o que é atividade do que é ideia, e falamos aqui também sobre algumas coisas que a minha audiência pensa a respeito disso. Então, alguns passos importantes para você ter mais consciência sobre as ferramentas indispensáveis para você produzir mais sobre o seu verdadeiro cinto de